Já passando para formolização, formolização é o que? Utilizar o formol para preservar os tecidos biológicos. Então, o formol pode ser aplicado para fixação e para conservação, são coisas diferentes. A fixação é aquela etapa inicial onde a gente vai estabilizar os tecidos. Já a conservação é a continuidade dessa fixação. Então, depois de fixado, onde nós vamos conservar esse tecido? Então, a fixação é uma etapa inicial, ela inclusive é utilizada em outras técnicas também, como por exemplo a glicerinação e a própria plastinação. E a formolização, você vai utilizar o formol para conservar ao longo do tempo também, como é feito em várias universidades para estudo de anatomia. Então, para formolização, normalmente se utiliza formalina 10%, ou seja, tem uma diluição aí desse 100% para 10%, o restante é 10% de formalina, 90% de água. Então, essa daí é a formulinha que é utilizada para fixação. E tem esses dois sais aí, os últimos, para que haja tamponamento dessa solução e evitar diferenças de pH. No canto aí do nosso slide você pode ver a fórmula química do formol e o frasco em cima de formalina que é comercializado normalmente. Então, para a aplicação do formol, existem diversos procedimentos que podem ser feitos. E aí vai depender do tamanho do espécime, das condições que esse espécime se encontra. Então, basicamente, pode haver a imersão, essa primeira imagem. Aqui já é a aplicação do formol via vascular, né? Então, é encontrada uma artéria e aí há essa injeção desse formol para conservação. Aqui também está sendo injetada via sistema cardiovascular, ou pode ser feito também a aplicação desse formol direto nos tecidos, como a gente vê aqui na imagem, com uma seringa e agulha. Então, o ideal é que haja mais de um procedimento para o mesmo espécime, para que haja essa fixação ideal. Então, a gente pode injetar direto no tecido, pode também canular uma artéria para injetar no sistema cardiovascular e também, depois disso tudo, a gente pode mergulhar, né, ter a imersão em formol. Mas qual que é o mecanismo do formol, né? O que ele faz no tecido? Basicamente, essa daqui é uma proteína. O que ele faz são pontes cruzadas entre aminoácidos dessa proteína. Então, essas pontes estão aqui marcadas em vermelho, vão estabilizar essa proteína e evitar que ela se decomponha. Basicamente, é isso que o formol faz no tecido para fixação. Alguns exemplos então de espécimes conservados em formol. Esse espécime aqui, esse torso, está no museu, mas já está plastinado. Mas antigamente, antes de se plastinar, a gente mantinha ele no formol. E aqui um tubarão conservado em formol. Então, sobre a formolização, né, ou seja, a conservação desse espécime após a fixação em formol, o formol ele não é tão eficiente contra fungos. Há o escurecimento progressivo dos tecidos desse espécime. Então, normalmente as peças que são formolizadas, para quem já fez anatomia, sabe que os espécimes eles são escuros. Isso ao longo do tempo tende a piorar. Ocorre a oxidação ao longo do tempo dessa substância, então ela tem que ser trocada de tempos em tempos. Os espécimes que estão no museu, então, aquele formol, como não há muita manipulação, eles duram um tempo maior, mas de tempos em tempos a gente tem que trocar esse formol porque ele vai se degradando.
ele é um poluente, então a gente tem que descartar adequadamente esse formol. Existe o risco ocupacional para os estudantes, no museu não há, porque as cubas elas são vedadas, então não tem esse contato com o visitante nem com a pessoa que está ali mediando. Ele é muito utilizado, na verdade ele é o método mais utilizado nas universidades federais e particulares e até nos museus para conservação de tecidos, porque ele é muito barato quando comparado com outras técnicas. O formol, né, apesar de ser muito utilizado e de ter uma eficácia interessante, né, ele realmente mantém o tecido conservado por um longo tempo, ele é uma substância tóxica, ele tem a sua teratogenicidade, pode causar dermatites de contato, ele é irritante para a pele, para os olhos e para a mucosa, ele é cancerígeno, então isso, né, não é, isso é um risco ocupacional, né? Você vai entrar em contato com formol uma vez e você pode desenvolver, por exemplo, câncer. Não, isso ocorre, né, com exposição durante anos, como por exemplo as pessoas que trabalham em anatômicos. Então você tem que usar os equipamentos necessários para aplicar esse formol, para você manipular o formol.